se ficou o entendimento, fica a vossa... É agravo regimental, senhora presidente. No agravo regimental de habeas corpus. Mas é um agravo regimental no habeas corpus. Tá bem, obrigado. De nada. Com a palavra para sustentação oral por 5 minutos, o advogado da parte agravante, Deolane Bezerra Santos, o doutor Auri Celso Lima Lopes Júnior, por 5 minutos. Excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, digno representante do Ministério Público, excelência, o presente habeas corpus tem um objeto muito claro, muito bem circunscrito, é um HC de liberdade e não demanda dilação probatória. Primeiro aspecto que a defesa gostaria de enfatizar é a necessidade de superar a súmula 691, considerando que é uma prisão teratológica. Não só porque é uma banalização da prisão preventiva, que aqui abandonou a sua função de última rácio, mas também por conta do artigo 318, inciso 5º, já que se trata de uma advogada, uma mãe primária com uma filha menor de 12 anos, que depende exclusivamente dela. Não é um crime com violência, grave ameaça, e há diversos precedentes dessa turma no sentido da possibilidade de superação da súmula e de aplicação do artigo 318. Esclareço ainda, excelência, que o presidente habeas corpus foi impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi negado a liminar sob argumento de maior profundidade probatória, e nós aguardamos julgamento sem previsão e sem data. Inclusive, cumpre esclarecer que há um equívoco no parecer do Ministério Público Federal, com a máxima vênia, no sentido de que não teria ocorrido um pedido de liminar apreciado. Houve pedido expresso e houve negativa expressa pelo desembargador Mário De Viene. Ainda, excelências, no parecer do Ministério Público, existe uma indevida fundamentação sobre questões de autoria e materialidade que extravasam os limites da cognição sumária do HC. E como a defesa também não pode fazer sustentação oral nessa dimensão, é um argumento incabível, porque essas questões vão ser discutidas lá no processo de conhecimento com relação à gravidade, eventual elemento de autoria e materialidade. Inclusive, o parecer faz repetidas afirmações, excelências, no sentido que a paciente integraria uma organização criminosa transnacional. Primeiro aspecto é que isso não só demanda dilação probatória, como também, se afirmado isso, a defesa requer a concessão de habeas corpus de ofício, porque mais do que nunca se tem uma prisão teratológica, já que a autoridade judiciária estadual é manifestamente competente, nos termos do artigo 648, inciso 3. Excelência, o presidente HC precisa ser compreendido na sua complexidade fática, ou seja, a paciente foi investigada exaustivamente de 2022 a 2024. 4 anos sendo investigada a exaustão pela polícia e pelo Ministério Público. Inclusive, nesse período de 4 anos, existe uma janela de 2 anos, entre maio de 22 e maio de 24, em que não existe sequer uma única manifestação do Ministério Público sobre a investigação, demonstrando a total falta de urgência, de necessidade desta prisão decretada 4 anos depois, como prima ratio, porque a paciente não foi em nenhum momento chamada na polícia ou no MP ao longo desses 4 anos para prestar uma informação, para prestar um esclarecimento. Considerando que a imputação em tese é lavagem de dinheiro, ela poderia perfeitamente ter sido intimada, poderia ter dado explicações sobre eventuais depósitos, mas nada disso aconteceu, porque parece que efetivamente não se buscava apurar a verdade dos fatos. Se ficou 4 anos investigando para depois se ter uma prisão midiática, exatamente uma prisão desnecessária como prima ratio. Não existe, excelências, não só a atualidade do perigo, como não existe qualquer risco para a prova. Crime, em tese, lavagem de dinheiro, a prova é contábil e fiscal, já está toda ela garantida pela investigação. Todo o patrimônio da paciente está bloqueado. A prova digital está assegurada. Também não existe risco de fuga. Ela estava viajando a trabalho com a filha, essa filha que depende dela, volta para o Brasil e é presa um dia depois em casa. E aqui, excelências, o ponto nevrálgico é esse. É uma paciente advogada, empresária, primária e que é presa em casa, com emprego de fuzil, armamento pesado, na frente da filha, uma prisão totalmente midiática, que todos nós tivemos o desprazer de assistir depois, uma prisão excessiva e que com certeza traumatizou muito essa menina. Não se humilha uma mãe, não se humilha uma mulher na frente dos filhos dessa forma. Não uma paciente primária, uma advogada, uma empresária, uma prisão sem nenhuma necessidade. Não se humilha uma mãe dessa forma, ministro. Com certeza aqui o que se fez foi uma prisão midiática para humilhar um personagem. Porque o que se estava prendendo ali era um personagem, era um troféu midiático. Mas efetivamente quem está presa é uma mulher de carne e osso,
que tem uma filha com 9 anos, no momento da prisão, fez 10 anos semana passada, com a mãe presa. Nós juntamos um laudo demonstrando profundo abalo, que não precisava nem laudo. O fato de ter uma mãe presa com um fuzil na cara, de madrugada, numa operação dessa monta, é algo extremamente traumático. Essa menina precisa mais do que nunca da mãe. A mãe, mais do que nunca, é imprescindível para ela, nesse contexto. E diga-se de passagem, não tem pai presente, é dela que a mãe depende dela e ela depende da mãe, mais do que nunca nesse contexto. Por tudo isso, Excelência, o que se requer, invocando o artigo 318, 5º, e um mínimo de sensibilidade e justiça, é entender que ela não precisa aguardar presa, que ela pode aguardar em liberdade e que essa prisão pode ser substituída por prisão domiciliar ou outras cautelares diversas, conforme entendam Vossas Excelências, superando pela teratologia dessa prisão a súmula 691. É o que você quer, Excelência. Obrigada.